Me diz uma coisa, você já conheceu alguém que falou assim, ah, comigo tá tudo bem, a minha vida tá boa demais? É, tem pessoas que pensam que está tudo bem, mas na verdade não está nada bem. E assim foi a história da Ângela, ela vai contar agora para você. Paz do Senhor, meu nome é Ângela Vasconcelos, sou casada há 32 anos com o Benilton Vasconcelos e nós temos 2 filhos, a Priscila e o João Marcos. Eu quero dizer que na visão do MDA, nessa visão maravilhosa, nessa visão abençoada, né, por Deus, eu sou supervisora diária. Então, recentemente eu multipliquei a minha área, eu tinha 22 células e hoje eu tenho 11, né? Multipliquei uma discípula minha, que trabalhei com ela, treinei para que ela tivesse realmente condições de assumir essa nova área. Então, fico muito feliz de ser escolhida, né, por Deus, porque Deus deixa muito claro que Ele que nos escolheu, né? E eu me sinto privilegiada, honrada por ser escolhida para fazer parte, né, dessa grande obra, que é a implantação do Reino de Deus aqui na Terra. E eu sou realmente uma mulher abençoada. Então, meu marido e eu trabalhamos nessa visão, somos discipulados, né, pela pastora Jete, o pastor Salomão, e debaixo dessa cobertura abençoada, que é do pastor Pedro Froz, da pastora Fátima, que eu sou do Núcleo da Liberdade, né, o Senhor me encontrou aqui nesse lugar, né, e aqui que eu quero crescer, que eu quero multiplicar, que eu quero fazer aquilo, né, que Deus me manda então fazer. E é uma visão tão abençoada que quando a gente entra, quando a gente entende que é ser e fazer discípulo, é uma ordem de Jesus, nós fazemos com tanto amor, nós fazemos com tanta alegria, isso nos torna tão realizados, né? Então não tem algo assim mais precioso que servir a Deus. Servir a Deus é algo muito especial mesmo, né? E eu fico muito feliz que Deus então me encontrou. Eu, como eu falei, né, sou casada há 32 anos e tive a honra, né, tive a graça de já casar conhecendo a Jesus, porque podemos criar nossos filhos dentro dos princípios da palavra de Deus. Nós recebemos ajuda, né, dos nossos pastores, como conduzir a nossa casa, como conduzir nossos filhos, ter nossos filhos servindo a Jesus, seguindo a Jesus é uma bênção. E trabalhar, eu acho que quando você trabalha para Deus, é maneira de você dizer, Jesus, obrigado. Muito obrigado por ter me encontrado, muito obrigado por ter me alcançado. Então eu sou muito grata, né, a Deus, eu preciso servir. Servir Jesus me dá realmente muita alegria, me torna uma pessoa realizada, né? Porque Deus, Ele está acima de tudo nas nossas vidas, né? Minha vida hoje é uma bênção, né? Eu ouso até dizer que eu sou realizada, né? Ministerialmente, com a família que Deus me deu, meu casamento, né? Um casamento de cumplicidade, um casamento de compreensão, de muito amor. Porque meu marido e eu sabemos que nós temos uma aliança um com o outro, nós somos comprometidos um com o outro, né? Nos respeitamos, nos amamos, mas a minha vida nem sempre foi assim. Eu nem sempre tive esse sorriso que parece hoje mais fácil, mas eu era uma pessoa muito triste. Eu era uma pessoa, inclusive, com sintomas de depressão. Eu tinha um complexo de inferioridade muito grande na minha vida. Eu me achava incapaz de realizar qualquer coisa, eu me achava muito feia. Eu, assim, achava, não, eu sou tão, né, ninguém olha para mim com admiração, porque eu era uma pessoa, eu me sentia assim. Na verdade, hoje eu sei que eu estava sendo enganada, né, pelo inimigo que nós temos. Mas eu, desde muito jovem ainda, eu participava de uma outra igreja. E eu era até atuante nessa igreja. Eu era professora nos sacramentos que essa igreja tinha. E eu participava, eu queria estar ali, eu queria ser útil, eu queria ajudar. Mas mesmo assim eu tinha um vazio muito grande na minha vida, eu não tinha tanta alegria. Eu cumpria com as minhas obrigações, eu ia, participava,
mas eu não tinha essa alegria que eu tenho hoje. E eu sempre, depois de algum tempo, eu fiquei sabendo, eu aprendi que nós temos que ter duas certezas nas nossas vidas. Uma é com quem nós vamos casar, com quem nós vamos dividir a nossa vida aqui na Terra, e a outra é onde nós vamos passar a nossa eternidade. E eu não tinha essa certeza. Um dia eu perguntei para esse líder na igreja que eu frequentava sobre salvação. E ele falou para mim que salvação nós não tínhamos como saber agora se nós somos salvos ou não, que é só quando nós chegássemos no céu que nós íamos saber. Mas isso não me deixou tranquila. Eu comecei a ter muitos questionamentos. Como é que é possível? Eu não posso viver uma dúvida. Eu preciso ter certeza. Eu precisava saber, afinal de contas, eu estava nessa igreja porque eu queria ir para o céu. E ele não me deu essa certeza. E depois de algum tempo, eu com essa dúvida, a minha família começou, através do pastor Timóteo, irmão do pastor Eibe, Timóteo Uber, a minha família ele começou então a visitar a minha família para ensinar a Bíblia. E a minha mãe veio para Jesus primeiro, minha mãe, o meu irmão, a minha mãe Judite. Inclusive a minha mãe também muito atuante nessa igreja. A minha mãe era uma pessoa que trabalhava muito, participava dos cursos nessa igreja. A minha mãe, inclusive, chegou a trabalhar, né, na casa de um líder, né, nessa igreja. A minha mãe trabalhou na casa do padre. A minha mãe, então, tinha uma relação muito grande, inclusive com o bispo, né? Mas a minha mãe também foi despertada por Deus. A minha mãe também começou a ter esse entendimento. E a minha mãe, um dia, ela foi com o pastor Timóteo estudando a Bíblia e ele leu um texto para ela que diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. E a minha mãe ficou muito inquieta com isso. E ela então pensou, eu também estou honrando o Senhor só com os lábios, o meu coração não é dele ainda. E um dia eu senti que realmente eu precisava ter certeza de onde eu ia passar a minha eternidade. E eu então, pastor Timóteo me evangelizando, me visitando, falando do amor de Deus, falando que aquela tristeza que eu sentia, falando que aquela até a depressão, né, tudo aquilo podia passar. Quando Jesus ele entra na nossa vida, ele leva todas as tristezas, ele leva todas as mazelas que às vezes o mundo traz, né? Porque hoje talvez as pessoas veem, olha, a irmã Ângela está na igreja, mas sabe, gente, eu estava indo por um caminho muito ruim, porque eu estava me viciando, eu era fumante, né? Comecei a fumar muito jovem. E onde eu não ia parar, né? Se Jesus não tivesse me encontrado. Então eu senti realmente necessidade de entregar a minha vida para Jesus. E um dia, lendo na Bíblia, eu também descobri que a Bíblia deixa muito claro que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus. Não tem outra pessoa, não tem uma senhora, só tem um Senhor. E eu precisava seguir esse Senhor. Então, entreguei minha vida para Jesus há 34 anos atrás. E eu quero dizer a todos vocês que estão me ouvindo que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu sei que Deus, Ele nos deixa, para a gente tomar nossas decisões, Ele nos deixa fazer as nossas escolhas. Nós podemos escolher. E eu fico muito feliz porque há 34 anos eu escolhi seguir Jesus. E quero dizer a todos vocês que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Quando eu me casei, eu já era convertida, eu já tinha nascido de novo, então eu já tive, né, a sabedoria para conduzir a minha vida, conduzir o meu casamento. Porque, gente, casamento, são duas pessoas diferentes, né? Não somos perfeitos, eu tenho meus defeitos, meu marido tem os deles. Então, o que nós temos que fazer? Trabalhar esses defeitos e conseguir se entender, né? Um dia eu vi uma frase que isso me chamou a atenção, isso me ajudou no meu relacionamento, que diz assim: o casamento é muito bom, o problema é que dura.
E eu quero que meu casamento dure. Por isso eu tenho trabalhado, né, para que meu casamento dure. E eu quero dizer para todos vocês que estão me ouvindo que só Jesus salva. Não existe outro caminho. Ele diz que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai senão por Ele. E hoje eu tenho certeza que a minha morada lá com Jesus está sendo construída, né? Mas porque eu escolhi, eu quis Jesus, eu aceitei Ele na minha vida. Então você que assim como eu era triste, assim como eu, você também tinha um vício, assim como eu, você também não tinha alegria, você também tinha um complexo de inferioridade, você também se sente incapaz, que você aceite Jesus, porque só Ele pode mudar a nossa vida. E a Bíblia também diz que se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fizeram novas. Então, hoje, eu me sinto uma pessoa muito capaz, né? Porque eu fui escolhida por Jesus. O meu passado, né, sem Jesus, era uma vida normal, que as pessoas até acham. Eu não me prostituía, eu aparentemente não fazia tanta coisa errada, eu fumava, mas quem não fuma hoje? Qual o jovem que está aí fora, no mundão, que não fuma, né? Então eu vivia a vida assim, como se fosse tudo normal que eu estava fazendo, mas eu estava desagradando a Deus, né? O meu Salvador, o meu Senhor, o meu Deus não estava feliz com a minha vida, com as minhas atitudes, porque o meu coração não estava servindo a Ele. O meu coração estava servindo outro Deus, não Ele. E eu precisei, então, um dia ter esse entendimento. E quando eu fui convidada pelo pastor Timóteo para ir na reunião dos jovens na Igreja da Paz, aqui no Núcleo da Liberdade, eu fui meio receosa, sem entender o que eu ia encontrar ali, né? Foi eu e minha irmã, a Gorete. Nós fomos juntas. Quando chegamos à igreja, fomos recebidas com tanto amor. Tinha uns jovens na porta, nos dando as boas-vindas, nos levando para sentar e nos apresentando para os outros jovens. E eu fiquei tão surpresa quando eu vi os jovens tão livres, tão animados, tão sorridentes, cantando louvores a Deus, adorando ao Senhor com muita liberdade. Porque na igreja que eu frequentava antes, nós chegávamos e seguíamos a nossa tradição. Chegávamos ali, tinha hora para tudo, uma liturgia, acabava, a gente vinha embora para casa. Não tínhamos uma comunhão, é como se fôssemos a obrigação. Vamos lá, fazemos a nossa obrigação e voltamos para casa. Mas nessa noite, lá na reunião de jovens, eu senti algo diferente. Eu senti algo entrando no meu espírito que até então eu nem sabia o que era isso. Só sabia que eu estava alegre. Eu só sabia que vinha de dentro uma alegria. E quando eu ouvi a palavra de Deus, porque eu já estava sendo evangelizada pelo pastor Timóteo, quando eu ouvi a palavra sendo pregada, sabe aquela sensação que a gente tem que aquela palavra é para você, que foi escrita para você? Foi essa sensação que eu tive. Eu fiquei com essa sensação assim, gente, ele está falando comigo, é para mim essa palavra, né? E então eu não esperei mais tempo. Eu fui lá na frente, na hora que o pastor Timóteo fez o apelo, perguntando das pessoas que estavam ali, quem gostaria de entregar sua vida a Jesus? Quem gostaria de entregar, a partir daquele momento, né, a sua vida aos cuidados de Jesus, do nosso Mestre? E eu e minha irmã fomos correndo lá na frente, com muita alegria, e entregamos a nossa vida para Jesus. E hoje, eu e a minha família servimos ao Senhor. É maravilhoso, né? Quando a gente pode servir a Deus, a família. Eu, minha mãe, meus irmãos, meu marido, meus filhos, todos nós servimos ao Senhor com muita alegria, porque nós entendemos o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Nós entendemos que nós somos seres especiais, nós somos únicos. E Ele nos amou tanto, diz a Bíblia, que Ele deu o Filho dele para morrer em nosso lugar. Então, por entender, por ter esse entendimento,
que Jesus morreu na cruz por mim, que eu quero servi-lo pelo resto dos meus dias aqui nessa terra, eu quero servir ao Senhor. Então, eu quero agora falar com todos vocês que estão me assistindo, que talvez a minha vida falou com você. Talvez você não cometeu pecados tão grosseiros como a gente pensa, né? Que a gente não matou, não roubou, não se prostituiu. A minha vida está tão boa, eu nunca fiz coisa tão errada. Mas eu quero te dizer uma coisa, assim como eu, você também precisa de Jesus. Porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu imaginei que eu estivesse vivendo uma vida boa, tranquila. Mas eu descobri depois, estudando, lendo a palavra de Deus, que a minha vida não era tão tranquila assim não. Porque eu precisava, para eu ter a minha morada no céu, como eu queria morar com Jesus, eu precisava recebê-lo como meu Senhor e meu Salvador. E foi isso que eu fiz. Eu entreguei a minha vida para Jesus, eu entreguei a minha vida ao comando dele, do Espírito Santo, porque eu entendi que eu precisava. Eu quero falar para você que talvez é muito religioso, que talvez você tenha ido na igreja, você tem feito lá, participado dos sacramentos, mas você precisa entender também que o seu coração está longe do Senhor. Como a minha mãe entendeu que ela estava honrando ao Senhor com os lábios, mas o coração estava longe. Às vezes, nós só falamos que amamos a Jesus, de fato não amamos. Então, abra seu coração, receba Jesus como um presente na sua vida. E eu quero te dizer que isto é só o começo. Deus é lindo, Deus é perfeito e faz nova todas as coisas. Eu creio, sabe, que Deus tem um plano poderoso para realizar na sua vida. E você fala, pastor Ricardo, mas você nem me conhece. Eu não te conheço mesmo, mas Deus te conhece e sabe exatamente tudo que você está precisando na sua vida. Sabe, eu quero convidar você a conhecer esse Deus maravilhoso. Venha estar conosco nos cultos de celebração da Igreja da Paz em Santarém. Nós temos cultos na Catedral do Amor, na sede regional e também em muitos núcleos espalhados por toda Santarém. Se você quer assistir esse testemunho e outros, acesse aí o nosso canal no YouTube, canal da TV Amazônia, que você vai ficar conectado com tudo que já rolou aqui no programa Isto é Só o Começo. Deus te abençoe e até o próximo programa. E não se esqueça, isto é só o começo.